Meus irmãos, estamos estudando a lição 8 da Revista dos Adultos. O título da lição é Jesus viveu a experiência humana. Estamos estudando o trimestre. O tema Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A revista é comentada por pastor Ezequias Soares. Dando prosseguimento ao estudo dessas doutrinas basilares da nossa fé, vamos falar mais um pouco a respeito de cristologia, dessa dupla natureza que estudamos na lição passada, na qual nós cremos e recebemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E vamos ver hoje, então, outras heresias que vão tentar esvaziar, então, a humanidade de Cristo, tentar diminuir essa humanidade e, fazendo assim, ele não seria, então, plenamente homem. Então, vamos estudar sobre essas heresias que surgiram, tentando desfazer dessa humanidade plena. Já estudamos durante o trimestre que Jesus era também plenamente Deus, que era igual ao Pai, falamos sobre a Trindade, todas essas características que cremos, que a palavra de Deus nos revela, vimos um fundamento escriturístico, todo o embasamento dessas doutrinas. Falamos também sobre os credos, sobre os concílios que formularam credos para poder combater os falsos ensinos. Então vamos falar sobre essa experiência humana de Jesus. Ou seja, Jesus, plenamente homem, sentia, cansava, teve emoções, teve uma vida social. Então a Bíblia nos mostra que ele nasceu, glórias a Deus, Maria teve as dores de parto, Jesus nasceu, cresceu, A Bíblia depois nos dá um recorte como Jesus tinha 12 anos, e ele então ali no meio dos doutores, discutindo sobre a lei, e na sequência mostra já Jesus iniciando seu ministério. Então, os acontecimentos da vida de Jesus demonstrando que ele tinha, então, todo esse relacionamento social com as outras pessoas e era plenamente homem. Glórias a Deus, como veremos nesta lição, defendendo essa doutrina. O textuário diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Na verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, quando queriam até mesmo criticar aquilo que Jesus falava ou fazia, eles diziam, não estão aqui os seus parentes, perto de nós, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Então eles conheciam Jesus. Jesus não era, como veremos aqui na lição, o comentarista inclusive usa um termo interessante, anacoreta, Ele não era um monge, não era um eremita que vivia isolado. As pessoas conheciam e o Senhor realmente, então, como diz em João, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Glórias a Deus. O texto bíblico se encontra em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 51, e Mateus, capítulo 26, versículo 17, 38 e 42. João, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ainda segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Glória a Deus. Então a gente viu que Jesus era conhecido, tinha um lugar de onde ele saiu, Nazaré, as pessoas o conheciam, às vezes até
zombavam, né? Como vemos aqui Natanael, pode vir coisa boa de Nazaré. E vemos que Jesus também se entristeceu, se angustiou, pois ele tinha alma, né? Sua alma estava cheia de tristeza. Glórias a Deus. E ele, como plenamente homem, também tinha corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição serão identificar a experiência humana no ministério de Jesus, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus e reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Glórias a Deus. Então, são várias lições que falamos sobre Cristo, né? Todas essas características, Jesus que é plenamente homem, Jesus que é plenamente Deus, Jesus que é igual a Deus, faz parte da Trindade, aleluia. E hoje então encerramos a respeito desse tema da Cristologia com essa lição, enfatizando que a sua natureza humana era plena. Na próxima lição a gente já vai estudar sobre o Espírito Santo, mais uma doutrina que precisa ser conhecida claramente para defendermos de toda a heresia que surgiram durante os séculos e que hoje ainda persiste. Vamos falar então sobre esse tema, essa experiência humana de Jesus. Glórias a Deus. Tradução: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Louvado seja Deus, né? Então o Senhor, ele habitou entre nós, ele andou entre os homens, ele teve essa vida social, religiosa, aleluia, demonstrando ele como humano, né? As pessoas vendo, conhecendo, às vezes não crendo, né? Como ele disse que o profeta não tinha valor na sua própria pátria, até sua família, né? Seus irmãos duvidaram, demonstrando realmente que Jesus estava ali como homem. Glórias a Deus. Se fosse como os docetas diziam, né, que Jesus estava ali com um corpo diferente, que não era o homem, mas era um corpo apenas simulando ser homem, sofrer e chorar. Né? Então a gente vê que Jesus era uma pessoa comum nesse aspecto. Né? Ele, embora ele tomou a forma de servo, é claro que ele não deixou de ser Deus, como já vimos em lições passadas. Mas hoje vamos enfatizar sobre essa natureza, a natureza humana perfeita de Cristo. Primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Então a gente vê aqui alguns partidos, né, algumas seitas ali do judaísmo, né? Claro que seita nesse momento não tem, né, a conotação de heresia, né, de ensinos heréticos, mas eram como se fossem realmente partidos. Né? Alguns faziam parte dos fariseus, outros dos saduceus, outros herodianos, e eram partidos opositores, né? Eram inimigos entre si. Mas para combater Jesus, para se oporem a Jesus, eles se unem. Muitas das vezes a gente vê os grupos reunidos ali, tentando pegar Jesus na armadilha, criticando o que Jesus fazia, né? Como estava no sábado, por exemplo, e Jesus então vai debater com eles, né? A respeito da vontade de Deus, realmente do sentido da lei, aleluia, e desmascarando toda a hipocrisia daqueles grupos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar primeiro sobre os fariseus, letra A. O nome vem do hebraico, Roshim, que significa separados, porque não concordava com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras, Mateus 15, 3 e 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, Mateus 22, 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua correção, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 26, 5, Gálatas 1, 14, Filipenses 3, 5. Glórias a Deus. Então é um grupo que nasce, né, um sentido bom, né, de fazer essa separação, de não querer misturar a religião com o Estado, de guardar a lei, mas nos dias de Jesus já estava, né, contaminado, já estava, né, vivendo um legalismo frio, né, vivendo uma religião hipócrita que colocava um peso nos outros e eles mesmos não cumpriam, né, e Jesus até dizendo que eram semelhantes a sepulcros caiados, ou seja, por fora bonitinho, as pessoas se admiravam, diziam que eram religiosos, que eram tementes, mas
seu interior estavam cheios de rapina. A ponto, né, de Jesus dizer que a lei dizia para honrar pai e mãe, e eles inventaram lá um subterfúgio, uma regra deles, que dava então uma oferta chamada Corban. E essa oferta então era justificativa para eles não auxiliar, não ajudar seus pais. Então Jesus sempre desmascarava toda a hipocrisia que havia naquele grupo. Então, além de defender a lei, então, eles davam muito valor à tradição, né? Então, a tradição dos seus pais, né? Questão de purificação, não iam lavar a mão, não iam comer, se purificavam várias vezes. Então, tudo isso não fazia parte da lei, mas era assim a tradição que os fariseus defendiam de forma contundente e também usavam isso para criticar Jesus. O outro grupo era os saduceus, letra B. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 Reis 2,35. Até pouco antes do surgimento desses grupos eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, Atos 5,17, e alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, Atos 23,8, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus e uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Enquanto os fariseus faziam uma separação entre religião e Estado, os saduceus eram mais políticos, né? Estavam mais envolvidos ali no poder, né? E como vimos aqui, eles não acreditavam no sobrenatural. Para eles, o importante era o Pentateuco, mesmo assim não faziam ressalvas e negavam, né, ou rejeitavam os demais livros. Então, muitos sacerdotes faziam parte desse grupo religioso, eram contrastantes aos fariseus, mas para se oporem a Jesus se unem, né? Jesus para eles era um inimigo comum. E o terceiro grupo, os herodianos, letra C, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formava conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Marcos 3,6. Estava associado aos fariseus na questão do tributo, Mateus 22,16, Marcos 12,13, né, que eles não queriam pegar Jesus ali em armadilha, dizendo se era lícito pagar o tributo a César, né? Jesus pega a moeda, pergunta de quem essa esfinge, se era de César, mas Jesus responde a eles, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esse grupo era um grupo ligado ao rei Herodes, né? E Herodes não era um judeu, era um idumeu. Então eles queriam defender, né, o reinado de Herodes. O povo não aceitava, claramente, né, porque eles não tinham liberdade nem de governo, mas sim estavam subjugados e debaixo de um rei que Roma instituía. Então, os herodianos puxavam a sardinha para Herodes, né, eram bajuladores e, como vimos aqui também, estava diretamente relacionado com Roma, né, ou seja, apoiava as questões de Roma, inclusive o rei que Roma havia instituído sobre aquela região, que era Herodes. Tanto Herodes como toda a sua família, que também, né, administrava as demais províncias, né, a Judéia, a Galiléia, né. Então a gente vê que havia, né, esses reis que eram uma falsa aparência de liberdade, mas eram regidos, né, por Roma. Então havia esses 3 grupos herodianos, os saduceus e os fariseus, que para enfrentar Jesus se uniram, né? Deixavam de ser inimigos. Segundo o subtópico, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu no ambiente entre amigos, João 1, 43 e 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus 27, 17, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia, Marcos 1, 19 e 20, e Maria de Salomé, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40, e irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19, 25.
Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas 2:40-52. Ele interagia com as pessoas, independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores. Mateus 9:10-11. Fariseus, a mulher pecadora. Lucas 7:37-39. E a mulher samaritana. João 4:9-15. Então Jesus tinha toda essa interação, tinha parentes, tinha primos, né? E estava rodeado de pessoas. Então, mais uma vez, demonstrando que Jesus não vivia como um religioso isolado. Pelo contrário, estava no meio da sociedade e era até criticado por, às vezes, comer na casa de algum publicano, né? Mas ele veio para os doentes, como ele mesmo afirmou. Esse é sobre tópico característica própria do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Lucas 2:6-7. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus 13:12. Lucas 19:41, Mateus 26:17. Sentiu sono, fome, sede, cansaço. Mateus 8:24, João 4:6, 19:28. E Jesus morreu. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios 15:3-4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas 4:1, 14, 5:16, 6:12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. João 8:46 e Hebreus 4:15. Né? Então Jesus é o segundo Adão, né? Embora ele tinha todas essas características humanas, aleluia, mas ele tinha uma natureza humana semelhante a de Adão antes da queda. Após a queda, né, o homem então é fadado ao peso do pecado e toda a humanidade herda isso. Em Jesus, ele sofreu, chorou, cansou, teve sono, foi tentado, aleluia, mas ele não tinha nenhuma fraqueza moral, espiritual, ou seja, ele submeteu a sua vontade humana, a gente vai ver mais à frente, a Deus, diferente de Adão e Eva, né, que acabaram sucumbindo à sua própria vontade humana e pecando. E isso gerou, né, a morte para toda a humanidade, né, todos aqueles que são herdeiros de Adão nisto. Jesus, então, ele vem como perfeito, submete-se a Deus em tudo, louvado seja o nome do Senhor, carece de oração do Espírito Santo, pois ele está aqui como pleno homem, corpo, alma e espírito, aleluia. Só que ele não cede, né? Adão foi tentado no jardim e pecou, né? Jesus foi tentado no deserto e resistiu. Glórias a Deus, né? Então, o segundo Adão veio trazer a vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. Vamos falar dessas heresias que surgiram no início ali, né, nos primeiros séculos, século 4, 5, 6, né? A gente vai ver aqui algumas heresias que tentaram esvaziar a humanidade de Cristo, né? Se tentar esvaziar a deidade, como já vimos também em algumas heresias, dizer que Jesus deixou de ser Deus, não. Continuou pleno Deus, pleno homem. Ele se vestiu de humanidade, ele se tornou na forma de servo para morrer em nosso lugar, e tomar o nosso lugar na nossa condenação. Glórias a Deus. Então, vimos heresias que tentavam desfazer da sua deidade, ou diminuir. Mas essas heresias que vimos agora vai diminuir a humanidade. O primeiro subtópico é o apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Então pega a humanidade de Jesus e tira um pedaço. Então ele deixa de ser pleno homem. Qual pedaço que o apolinarismo vai tirar? O espírito, né? Naquela época, a antropologia humana dizia que o homem era formado de carne, de corpo, né? Soma, da alma, né? Animal, psique, que também era igual aos animais, e da alma racional. Né? Então, essa alma racional que eles fazem essa divisão em sua antropologia representa o espírito. Né? Então, para Apolinário, Jesus não tinha um espírito humano, mas sim o Logos tomava o lugar do espírito humano. Então, Jesus não era plenamente homem, pois faltava uma parte. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, psique, alma animal e que é a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Né? Esse termo pneuma, é claro que a gente traduz então como espírito, né? Mas naquela época era essa divisão
que Apolinário, né, entendia conforme era comum a todos. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano, um corpo, e uma psique humana, uma alma, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o Verbo, João 1, versículo 1 e 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, por isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então, é como se dissesse que Jesus não se tornou homem, mas Deus, né, o Logos, né, entrou no homem. Jesus, ele só tinha corpo, alma, e no lugar do espírito era o próprio Logos. Mas a Bíblia mostra que Jesus tinha duas naturezas plenas, pleno homem, pleno Deus. Pleno homem para poder nos salvar, para poder nos substituir na cruz. Então ele tinha que ser um homem perfeito, completo. Glórias a Deus. Então, Apolinário vai esvaziar a humanidade de Cristo, dizendo que ele não era um homem igual a nós, né? Então, isso é uma heresia. Jesus veio salvar corpo, alma e espírito. Ele quer que nós mantenhamos irrepreensíveis até a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas 24, 16 e 40, João 2, 21, Hebreus 10, 10, e também a alma e do espírito. Mateus 26, 38 e Lucas 23, 46. Né? A gente acabou de ler aqui no texto que Jesus dizendo que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Né? Ele se angustia ali no Getsemane, vai orar, aleluia. Então ele tinha corpo, alma e também tinha um espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, Hebreus 2, 14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem, 1 Timóteo 2, 5. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451. Então, tudo ele foi tentado, mas não pecou. Né? Ele tinha a natureza humana antes da queda e preservou ela até a morte. E também, por ser Deus, era impossível de Deus pecar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi tentado, porque ele tinha uma alma humana que é a sede das emoções, do sentimento, e o inimigo tentou derrubar Jesus, mas não pôde e não poderia. Monotelismo, então vai falar aqui de outra heresia. É a doutrina cristã do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem das duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que afirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Marcos 14,16. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber e interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas 5, 21 e 22. Sopronio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Né? Ele mesmo disse, né, se fosse possível, que passasse ele aquele cálice, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como homem, ele realmente se angustiou. Ele não estava fingindo estar angustiado até com a sua alma cheia de tristeza até a morte. Não, ele estava falando a verdade, pois a sua vontade, né, talvez não quisesse concluir a missão, mas a sua vontade ele se submete a Deus e diz para que seja feita a vontade do Pai. Então a gente vê que havia as duas vontades, a humana e a divina, só que a humana, o Senhor Jesus, sendo obediente e obediente até a morte, morte de cruz, então ele se submete à vontade de Deus, primeiro a vontade do Pai, ao invés da vontade humana. Louvado seja o Senhor, diferente, mais uma vez, de Adão, que priorizou a sua própria vontade e pecou e nos deixou por herança a morte. Né? Terceiro tópico, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Nesse subtópico, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Mateus 12, 14 a 15, Israel, centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era,
mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona, ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Mateus 13:55 a 57, João 7:15, 27, 41 e 42. Né? Os vizinhos conheciam Jesus, seus parentes, né? Até mesmo, né? Os líderes ali das sinagogas, os fariseus, conheciam, né, Jesus por ver Jesus ali, né? O filho do carpinteiro, louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas heresias vão traçar um Jesus diferente do que a Bíblia revela. As revelações, né, que eles creem não estão no livro sagrado, mas em livros que eles mesmos criaram e usam como autoridade igual à Bíblia, né, ou até mais. E o segundo subtópico, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, Lucas 4, 22 e 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Marcos 6, 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então, não era um mestre estrangeiro que as pessoas não se diminuem. A sua doutrina dizer, quem é esse? A gente não conhece ele não. Então, ou siga ou não siga, porque a gente não sabe quem ele é direito. Mas todos sabiam quem era Jesus, pois Jesus estava ali na comunidade. Glórias a Deus. Jesus, um homem que habitou, que teve vizinho, teve parente, primo, irmãos, mãe, né? Nasceu como homem, cresceu como uma criança normal, aleluia, e se tornou homem, conviveu com as pessoas, almoçou, se hospedou na casa de Zaqueu, estava ali na casa de Pedro, curou a sogra dele. Então Jesus, que teve toda essa interação com as pessoas, aleluia, foi perseguido, foi preso, condenado justamente, morto. Glórias a Deus. Só Jesus, o homem, poderia participar de todas essas ações. Aleluia. Só que a diferença é que ao terceiro dia ele ressuscitou e a sua sepultura tem uma placa lá muito bonita dizendo ele não está aqui porque ele ressuscitou. Glórias a Deus. Concluindo, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então, ele, corpo, alma e espírito, plenamente humano, para poder tomar o nosso lugar, o nosso substituto perfeito, ali na cruz. A diferença é que nós pecamos, e ele era o Cordeiro Imaculado, que não teve mancha nenhuma, e foi a oferta perfeita para pagar o nosso preço e nos resgatar. Glórias a Deus. Próxima lição, então, lição 9, quem é o Espírito Santo? Vamos orar e agradecer a Deus por essa lição. Aleluia. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Pai. Precisamos ficar firmes sempre, aleluia, nessas verdades, que são rocha para os nossos pés. Louvado seja o seu santo nome. Continua abençoando cada professor, dando som e graça, Pai, conhecimento, para que continue fazendo essa obra, aleluia, maravilhosa, Pai, que o Senhor, aleluia, nos colocou em nossas mãos. Abençoa cada aluno, Pai, dando iluminação do seu Santo Espírito, cada pastor, Pai, cada cooperador da escola dominical, que o Senhor possa dar bênçãos maravilhosas para cada um, Senhor Jesus, bênçãos espirituais e materiais. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.